Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí de Poste Caldas. Nossa igreja fica aí na Avenida do Aeroporto. Toda sexta, sábado e domingo nós temos nosso culto. Aí um grupo de missionários aqui de São Paulo vão levar a palavra de Deus aí, ministrar na sua vida. E também na cidade aí de Bandeira do Sul, onde vocês estão recebendo a visita dos missionários, estamos fazendo os avivalares. E nós temos acompanhado aqui, meu amado, todo domingo aqui na nossa igreja, nós trazemos, os trabalhos feitos, por exemplo, finais de semana, sexta, sábado e domingo, das viagens que nós fazemos. Então nós reunimos aqui para a gente estar orando, a gente coloca no telão todo o trabalho. Temos acolhido aí alguns testemunho do pessoal aí de Santa Rita de Caldas. Se você tiver um testemunho, que você recebeu aí o milagre de Deus através do missionário da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, peça para ele gravar aí um testemunho com você. Ele passa para nós, a gente coloca aqui, porque testemunho ajuda nós crescemos cada vez mais, principalmente as pessoas que estão chegando, são novas no caminho do Senhor Jesus Cristo, estão chegando agora na igreja, não tem ainda uma estrutura espiritual, muitas vezes qualquer probleminha, parece que é um motivo de afastar, de esfriar na fé. Então geralmente acontece com pessoas novas na igreja. Então o testemunho ajuda aquela pessoa a entender que Deus verdadeiramente existe. Aliás, um milagre, não é que Deus quer provar para nós que Ele existe, não precisa provar nada a ninguém, Você que tem um pouquinho assim de percepção, tudo, onde nós olhamos, nós podemos ver a mão de Deus, milagre de Deus, até na sua própria vida. Mas através de um testemunho ajuda, porque muitas vezes a pessoa está passando um momento difícil e de repente ela começa a sentir que só ela que está com aquele problema. E através de um testemunho, o testemunho ajuda a gente sair daquela situação, a crer que Deus também vai realmente operar um milagre na nossa vida. Então, é muito importante, a gente tem acompanhado esse trabalho. Então, todos vocês aí do sul de Minas, também Machado, aí Alfenas, Serrania e outras cidades que têm o alcance da TV Pós, que chega o nosso programa, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, também na zona rural, que o Senhor possa realmente fortalecer a vida de vocês. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. No programa anterior falamos que estamos vivendo um momento assim de uma grande expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Quase todos os ministérios, missões têm realmente falado sobre isso, os sinais que têm acontecido. E hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes você vai acompanhar aí a chamada no nosso programa, das redes sociais, como você pode nos encontrar. Você pode entrar ali, Apóstolo Rovilson, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que a gente, todo dia a gente manda aí versículos bíblicos, Por exemplo, dia 1º, Salmo 1 ou Provérbios 1, sempre a gente escolhe ali um versículo para mandar, para que você possa ter aquele alimento diário dentro da santa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e muitas vezes nós somos envenenados por tanto tipo de notícia, de informações, que aquilo ali pode comprometer a nossa vida e pode trazer problemas. Então, você pode entrar ali, todos os dias a gente tem colocado versículos, tanto de salmos como de provérbios, para que você possa ser alimentado. Eu particularmente sou muito alimentado com tudo isso. A gente tem um ministério para cuidar, além da vida pessoal, da vida familiar. A gente tem um ministério de muitas pessoas que a gente recebe, por exemplo, quase todos os dias, problema com isso, problema com aquilo, e a gente coloca diante do Senhor, e o Senhor tem realmente cuidado de nós. Tá bom? Logo em seguida retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que
vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 22. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, aquele que ouviu e viu essas coisas. Tenho-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e os seus irmãos, os profetas, e não os que guardam, como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então veja bem, aqui, o último capítulo da Bíblia, versículo 7. 7 na Bíblia é número da perfeição, número completo, número correto, Então, Deus, com todas as coisas, ele criou ali o mundo em 7 dias e tem várias outras citações na Bíblia, como, por exemplo, do número 7, o muralha de Jericó, 7 mergulho de Naamã, Então, o número é no versículo 7, 22, 7. Então, o que Jesus fala? Em breve vem. Então, quando a gente, por exemplo, lê o livro de Apocalipse, você começa a analisar algumas coisas, uma boa parte daquilo que está escrito já aconteceu, outra boa parte está acontecendo, e pouquíssimas coisas estão para acontecer. Ou seja, num número muito grande já aconteceu e está acontecendo. Isso é um grande sinal para nós. Então veja bem, ele fala sobre isso. É claro que aqui a personalidade que veio, que João se dobra diante dele, e era um anjo, e o anjo não aceita aquela adoração, é outra doutrina dos anjos que a gente aprende. Então vamos abrir aqui um parênteses. Veja bem, anjo de Deus nenhum aceita adoração, nenhum. Tanto é que esse não aceitou a adoração, ele diz, eu sou como vocês, eu estou aqui a serviço de vocês. E ele não aceita aquela adoração e ele diz assim, adore somente a Deus. Então, é uma particularidade que muitas pessoas adoram a Deus, ensinam a adorar a Deus. Lugar nenhum na Bíblia ensina a adorar a Deus, a anjo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso quando nós começamos a entrar nessa situação, falar com anjo, ouvir anjo, se dobrar diante de anjo. Lugar nenhum na Bíblia ensina a fazer isso. Nós devemos adorar somente a Deus. E é Deus que dá ordem aos seus anjos. Então, a partir do momento que eu sou fiel ao Senhor, que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, estou em obediência à palavra de Deus, lugar nenhum na Bíblia, você pode ler de Gênesis e Apocalipse, mesmo as aparições, claro que lá no Velho Testamento, as aparições ali, era muitas vezes a aparição do próprio Senhor Jesus Cristo que vinha ali, se colocava, aí sim, você vai ver um tipo de adoração.
Mas quando se relatando a anjo, lugar nenhum na Bíblia fala para nós adorarmos anjos, se dobrarmos diante de anjo. Então, quando você vê pessoas dizendo que está falando com anjo, que se dobrou diante de anjo, a pessoa está diante de demônios, porque anjo de Deus não aceita adoração. Eles aceitam ordem de Deus. Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Né? Então, os anjos, eles só recebem ordem de Deus. Eles não aceitam adoração. Aqui mesmo ele diz, adore somente a Deus. Eu sou o teu conservo aqui, né? Eu estou aqui para estar te ajudando, né? Para estar ali com a autoridade de Deus, para estar nos ajudando. Mas isso é outro tema, né? Outra doutrina. Nós estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, versículo 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue injusto a praticar injustiça e continue imundo na imundícia. Continue justo a praticar justiça e continue santo a santificar-se. Então a gente vê, né, dentro daquilo que nós estamos vivendo, você vai esperar, por exemplo, do ímpio, do mundo, ele cada vez mais sujo. Cada vez mais sujo. Nós nunca tivemos uma geração tão comprometida com a sujeira, com a imundícia igual nós estamos tendo agora. Nunca tivemos. Se você, por exemplo, claro que nós tivemos, né, falando em Babilônia, falando ali em situações, mas nós nunca tivemos, por exemplo, lá na Babilônia mesmo, Daniel ali no meio de tanta sujeira, eles se dobravam diante de Deus. Se dobrava diante de Deus. A gente vê, né, situações assim, a qual hoje nós nunca tivemos geração tão suja, tão podre, igual nós estamos vivendo essa geração de agora. Então, já é bíblico. Quer dizer, o sujo, ele vai se sujar cada vez mais. O injusto, ele vai ser injusto cada vez mais. E o santo, ele vai santificar cada vez mais. Então, veja bem, eis que vem em breve, ele torna a repetir, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Nem retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E existem pessoas, né, que ele interpreta de uma forma errada aqui. E isso aqui, o Senhor, não é aquilo que eu fiz para mim. Não é aquilo a partir do momento que você aceita Jesus, que você realmente tem O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é viver mais para mim. Né? Tanto é que aquele que aceita Jesus, ele tem uma renúncia de si. Diz que ele tem que perder a sua vida para ganhar a vida. Então, o que eu estou fazendo para o reino, não é para mim. Hoje você vê, por exemplo, igreja que ensina amor a si mesmo, né? O que você tem, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. O problema não é ter. O problema é o que eu estou fazendo com aquilo. Será que aquilo ali é uma forma de idolatria? Eu não estou adorando aquilo? Será que o carro que eu comprei eu não estou adorando? Será que, por exemplo, a casa que eu comprei eu não estou adorando? A chácara que eu comprei eu não estou adorando? Não estou indo à igreja? Não estou fazendo a obra de Deus mais porque aquilo ali está me tirando da presença de Deus? Então, ele diz que ele vai retribuir de acordo com o que fez. Não é aquilo que eu fiz para mim, mas aquilo que eu fiz para o Senhor. Nós receberemos, é claro que nós receberemos uma recompensa por isso. Então eu pergunto, o que você tem feito para o Senhor? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes. É engraçado que aqui o verbo aqui não está aqueles que lavaram. Então tem pessoas que dizem assim, puxa vida, no dia eu aceitei Jesus, agora eu já estou dentro de uma igreja, está tudo bem comigo, está tudo legal comigo, eu já fiz isso. Não, aqueles que lavam. A roupa tem que ser lavada, senão ela começa, né, suja, ela fede. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. De repente a gente está na igreja e a gente começa a achar que nós não pecamos mais. É o ímpio que peca, é ele que tem isso, é ele que tem aquilo. E nós vamos caindo numa situação de impureza. Então, felizes os que lavam as suas vestes
E assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas, né? Pode entrar na cidade pelas portas. Então veja bem, meu amado, o que você tem feito, né? Nós podemos lavar a nossa roupa, nós podemos usar aí um tanto de sabão em pó, cândida, né? Mas para lavar, por exemplo, nosso pecado é só o sangue de Jesus Cristo. Somente com o sangue dele nós podemos lavar aí os nossos pecados. O que você tem feito? Né? O que você tem feito? Por exemplo, talvez você passe a semana inteirinha, né? Hoje eu não fumo mais, eu não vou à balada, eu não uso droga, mas será que só isso é pecado? Diz a palavra de Deus lá em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E quantos bens nós podemos fazer durante o dia? Principalmente em pregar a palavra de Deus, avisar as pessoas sobre o fim. E você deixa de fazer isso daí, você está cometendo um pecado. Você tem a oportunidade de fazer e não faz, a gente comete um pecado. E parece que aqui não disse que bem-aventurados aqueles que lavaram, aqueles que lavam. Aqueles que lavam. Fora fica os cães. O que é o cão aqui nessa tradução da palavra de Deus? Hoje a gente vê uma adoração muito grande com relação aos cães, né, animal, e tem muitas pessoas que perguntam se os cães vão para o céu. Eu não quero entrar nessa questão não, porque eu acho que tem uma banalidade muito grande, né? E os cães aqui, está fazendo uma comparação, por exemplo, o cão, ele provoca, ele vomita, depois ele vai lá e come o seu vômito. Então tá falando com relação àquele que vem, entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e tem ali, se batiza, começa a seguir o Senhor Jesus Cristo, Deus faz uma obra maravilhosa na vida dele, depois ele volta para a vida de pecado novamente, né? Então, quer dizer, o vômito foi a libertação que o Senhor fez na vida dele. E de repente ele vai lá e come o seu vômito novamente, né? É o primeiro a ficar de fora daqueles que entrarão no céu, né? Então, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, né? Então, tá aí aqui uma das listas, né, que fala daqueles que não entrarão no céu. Apóstolo, eu estou aqui relacionada a dessa situação. E como que eu posso fazer? Pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender daquilo. Pedir perdão, por exemplo, você está aqui relacionado aos cães. Eu já estive dentro de uma igreja, fui ali, recebi ali a graça de Deus, fui batizado, comecei a caminhar com o Senhor e de repente eu voltei tudo novamente. Ou seja, você está relacionado dentro dessa lista aqui. É o primeiro que encabeça nos cães. Se você morrer nessa situação, você não verá o Senhor. Outra situação que poderá acontecer se Jesus voltar. Anos você não verá o Senhor. Então, qual posição eu devo tomar? Me arrepender daquilo. Volte imediatamente para a presença de Deus. Para de ficar questionando, né? Igreja isso, igreja aquilo. Um dos sintomas de uma pessoa que, por exemplo, está desviada, ela começa a questionar, começa a levantar contra a igreja, ver defeito na igreja, ver defeitos. É um veneno que Satanás coloca, né? Um vírus que Satanás coloca na tua vida para que você possa deixar ali o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, começa a comer o seu vômito, começa aos poucos, né? Volta aquela vida novamente e você está relacionado. Então, outra prática aqui de feitiçaria, né? Então, tem muitas pessoas que relacionam isso daí só com feiticeiro de uma forma assim literal, mas tem vários tipos de feitiçaria que nós cometemos. Por exemplo, uma rebeldia dentro de uma autoridade espiritual, de um pai, de uma mãe, de um pastor, ou até mesmo de um professor. Você é uma pessoa rebelde, a Bíblia considera isso como uma prática de feitiçaria.
né? Prática de feitiçaria. Então, hoje, quantas pessoas se rebelam contra a sua autoridade espiritual? Quando a gente lê, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 13, diz que as pessoas que fazem isso, elas atraem maldição sobre elas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a gente coloca isso daqui para lá, né? Os feiticeiros e tal, não. E fala aqui também, né, de moralidade sexual. Nós vivemos num país que, assim, que parece que se transborda, né, a sensualidade perversa, maligna. Então tudo isso aí é muito perigoso, tudo está relacionado com nudez no nosso país, é um perigo muito grande, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a prática, né, por exemplo, de moralidade sexual traz um problema muito grande para a nossa vida pessoal, para o nosso casamento. Você por exemplo, não é casado, é um jovem, traz um problema muito grande na tua vida. Nós temos que trabalhar isso daí legal, a palavra de Deus fala em vários lugares, nós temos que tomar cuidado com isso daí, né? Tanto é que o próprio Paulo fala, né? Você, por exemplo, que está aí namorando, né? Tem um casal de namorado que parece que já tem que dar a boda de prata para eles, de tanto namoro, né? Fica ali namorando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um negócio perigoso, né? Muito perigoso. A gente não vê isso daí na Bíblia. Vê o caso, por exemplo, de Isaac e Rebeca, né? Foi uma coisa ali quase que bem instantâneo, né? E nós vemos esses casaizinhos aí dentro da igreja, namora, e não tem, realmente, isso é muito perigoso, que pode levar à prática da imoralidade sexual, né? Os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira, né? Você vê que existe uma guerra no nosso país com relação à ideologia, né? E parece que a mentira se tornou verdade. De tanto, diz que existe até algumas ilustrações, né, e pessoas que falam, de tanto você falar mentira, de repente aquela mentira se torna verdade para você. Você começa a acreditar naquilo. Começa a acreditar. E nós precisamos ser libertos pela palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que sim, sim, não, não. O pastor disse é de procedência maligna. Né? Então, por exemplo, você que tem acompanhado o nosso programa, muitas vezes você fica até chocado da maneira que nós dirigimos as palavras, mas nós estamos lendo a palavra de Deus, aqui nós não estamos tendo, né, fazendo uma interpretação, nós estamos lendo a palavra de Deus como ela é, igual nós pregamos na igreja, como ela é, nós não estamos inventando nada, criando nada, fazendo a nossa própria interpretação daquilo, não. Então, hoje, a mentira, ela está tão assim divulgada que parece que se tornou verdade. Eles vão batendo em cima daquilo, falando, e você pode ver que vem, né, muitas vezes das pessoas que foram contaminadas pelo esse vírus da mentira, eles propagam tanto que eles falam com tanta convicção que aquilo ali, para eles, se tornaram verdade. E é uma grande mentira. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos do Senhor, nós temos que combater isso. Combater aonde nós estivermos, na sala de aula, numa faculdade, numa empresa, dentro de casa. Quando você vê, por exemplo, uma ideologia, que aquilo ali contraria os princípios da palavra de Deus, nós somos defensores da palavra de Deus. Nós não somos defensores de A, B, C ou D, nós somos defensores da palavra de Deus. Então, passou disso é de procedência maligna. A procedência maligna. Então, as pessoas amam, né? Elas amam a mentira. Elas amam, né? Mentira. Elas gostam de viver naquele erro. Elas começam a acreditar naquilo. Elas acham que aquilo ali é uma realidade na vida delas. Então, a gente começa a perceber, né? Começa não. Já um bom tempo tem acontecido no nosso país. Existe uma guerra muito grande na ideologia, porque tentaram colocar na nossa mente, por exemplo, que a verdade era mentira e a mentira era verdade, e as pessoas trabalham em cima disso mesmo. Isso tem alastrado nas faculdades, tem alastrado nas escolas, e está realmente permeando toda a sociedade. É um perigo muito grande isso aí, porque isso traz uma destruição, né? Uma imoralidade terrível, e nós
nós temos que combater isso em nome de Jesus Cristo. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós temos que combater isso daí. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que combater isso. Então, também não entrará, né? E você vê, por exemplo, as situações que tem aqui. Então, o último capítulo da Bíblia, né, no último livro de Apocalipse, o último capítulo 22, ele fala de tudo isso. Ele diz assim, versículo 18: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Glórias a Deus, né? Existem muitas pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja, eu não tenho nada a ver. Não, mas isso aqui é um período, mas a igreja, o período da igreja, mas existe a igreja, onde eu recebo alimento da palavra, onde eu sou fortalecido, é dentro da casa de Deus. Igreja significa tirados para fora. Então, o Senhor, né, lá em Apocalipse também, capítulo 2 e 3, né, falando das igrejas, o período da igreja, né, de todos os versículos diz assim, bem-aventurado, né, aquele que ouve, né, o que o Espírito diz à igreja. Então, quando a gente vem ao culto, o Espírito Santo está falando conosco. É muito importante, você que está nos assistindo pela televisão, é bom você estar aí recebendo essa palavra, mas vai à igreja. A igreja sua, a igreja onde prega Jesus verdadeiro, é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. A igreja que Jesus não é o último da fila, mas Ele é o único, né? Não existe salvação a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Só ler a tua palavra, vários textos da Bíblia falam sobre isso. Então, fique verdadeiramente no caminho do Senhor. Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos pela santa e bendita palavra que nos orienta, que nos conforta, que nos exorta, que nos prepara a cada dia, meu Pai. É o alimento que temos. Muito obrigado por tudo, meu Deus querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações.